Quantas vezes você sentiu cansaço, falta de vontade, dores no corpo e você pensou que era preguiça, que era estresse? Pois bem, você não sabia, mas na verdade, provavelmente você está com a ansiedade silenciosa. Eu sou Elaine Batista, terapeuta integrativa e desenvolvimento humano, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês, explicando para vocês o que seria essa ansiedade silenciosa. Essa ansiedade que sempre ela não é visível, ela não é aquela crise visível, que quando é a crise visível a pessoa já identifica, né? Mas aqui não é esse caso. Mas ela vem com uma falta de energia, com falta de motivação, assim, dificuldade de concentração. E muitas das vezes a gente não faz associação com ansiedade. Aquelas dores inexplicáveis, tá? No estômago, pescoço, cabeça, principalmente dores de cabeça, a própria insônia, né? Aquele sono irregular, vontade de se isolar. Então, muitas das vezes a gente não se dá conta que o que está acontecendo é uma ansiedade silenciosa. E ela age como se fosse um vírus emocional. E a gente, muitas das vezes, não percebe, né? A gente não percebe e não tomamos, assim, como é que eu vou te dizer? A gente não toma as providências que deveríamos tomar. Então, o corpo, o que que ele faz? Ele procura nos avisar o que está acontecendo. Olha que coisa interessante, né? Você não se deu conta que você está numa crise ali. Não, você não está na crise. Você está com um grau de ansiedade. E daí o corpo, ele começa a dar esses sinais para poder te avisar. Interessante, né? Eu acho incrível o nosso corpo, eu acho incrível o nosso sistema. O tempo todo, ele querendo, assim, nos mostrar o que está acontecendo. E é interessante isso, porque muitas pessoas, elas entendem que esses sintomas, esses sinais, é como se fosse uma doença que é uma inimiga, mas não, é o corpo avisando que algo está errado. É o corpo avisando que temos que ajustar alguma coisa que está ali, tá bom? Então, isso que eu acho assim lindo. Então, ó, hoje eu vou mostrar para vocês como que a ciência vai estar trazendo para a gente assim, informações para a gente poder lidar com essa situação. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a neurociência, tá? Como que a neurociência vê essa questão da ansiedade. Eu trouxe aqui, tá? Umas coisas assim interessantes. Eu gosto de trazer coisas interessantes aqui para vocês, né? Então, vamos lá. O nosso cérebro ele funciona de duas formas: um modo sobrevivência e um modo de desenvolvimento. O modo de sobrevivência é o nosso corpo, tipo assim, imagina que você está muito bem, você está super saudável. Mas, se você entra no modo de sobrevivência, o seu corpo para de funcionar de forma saudável, tá? E o outro modo que nós funcionamos, o modo de desenvolvimento, é justamente quando o nosso corpo está funcionando de forma saudável. Tá? O que seria a forma saudável? Você está lá vivendo muito bem, aí alguma célula ela adoece. Aí o modo de desenvolvimento vai lá e vai fazer a reparação daquela célula. Não tem mais jeito. O que que acontece? Eles fazem a fagocitose, aonde, né, vão, em outras palavras, né, é como se digerissem, né, engolissem, comessem aquela célula doente, e daí é como se ela levasse ela a óbito, para quê? Para vir uma célula nova. Então, isso tudo, o que que nós vemos aqui? Que o nosso sistema está em desenvolvimento, ele está funcionando como deveria, está funcionando muito bem. Outra célula, ela precisa de uma reparação. Ele vai lá e faz a reparação. Então, assim, algo incrível, algo maravilhoso que funciona no nosso sistema quando ele está no modo de desenvolvimento. Agora, o que que acontece que muda, né, esse nosso sistema? Quando ele entra no modo de sobrevivência, quando nós ativamos a amígdala e o eixo do estresse.
Então, o que vai acontecer? Nós vamos produzir cortisol. Então, quando isso acontece, o corpo ele entra em estado de alerta. Então, esse nosso sistema ele para de funcionar no modo sobrevivência e vem para o modo de sobrevivência. Ele vai o quê? Ele vai entender que a gente está em perigo, porque ele está em estado de alerta. Então, o corpo fica o tempo todo querendo nos proteger. No que ele quer nos proteger, porque a informação que nós estamos mandando para ele é que realmente estamos em um perigo iminente. E ele, como ele quer nos proteger, ele para de cuidar do que ele deveria cuidar, que é o quê? É manter o nosso corpo saudável, cuidar da nossa saúde. Ele para e vem para cá para ficar nos protegendo o tempo todo. Como se fosse assim, o mundo é muito perigoso. Mas muitas das vezes isso não é real, tá? Esse estado de alerta, esse estado de perigo. Às vezes esse estado de alerta é ativado simplesmente por uma percepção de preocupação com alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Mas isso aí eu vou falar depois. Então, muitas das vezes não é real, não é algo que realmente está acontecendo ali, é algo imaginário, tá? E daí, com essa liberação de cortisol e adrenalina, isso vai alterar o nosso humor, nosso sono, a nossa digestão, o nosso foco. Então, isso vai acontecer com a gente. Então, é aí a mente tentando nos mostrar, mas aí o corpo, né, ele fica preso naquele estado de alerta, tá? Então, é por isso que a gente vai se sentir, fica se sentindo cansado, né? Tem dificuldade para poder dormir. Então, mesmo dormindo, a gente vai ficar cansado, tá? Mesmo dormindo, você vai dormir e vai dizer assim, caramba, como que eu acordei cansado? Nem parece que eu dormi essa noite, tá? Então, aqui só para vocês poderem entender o que pode acontecer. Então, a gente viu aqui que a ansiedade silenciosa, ela é uma desconexão entre o que nós pensamos com o que nós sentimos. Tá? Então, nós já trouxemos aí essa primeira parte. Então, muitas das vezes a gente até fala, né? Alguém pergunta para a gente, e aí, como é que você tá? Ah, tá bem, tá tudo bem. Mas o corpo não está dizendo isso. E quem é que está falando a verdade nesse momento aqui? É o corpo. E o corpo nunca mente, ele sempre fala a verdade, tá? Então, o corpo ele está falando ali a verdade para a gente. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês um outro conceito, a questão da epigenética. Tudo que acontece com a no nosso ambiente vai afetar as nossas emoções, tá? Ou melhor, tudo que acontece no nosso ambiente vai afetar os nossos genes, tá? Então, às vezes a gente pensa que está vivendo ali um período, sei lá, estressante, alguma coisa está acontecendo ou no trabalho, ou no ambiente familiar, ou então no ambiente da escola, não importa. Seja qual for o ambiente que você estiver e que o que está acontecendo ali à volta vai alterar os seus genes, tá? E é interessante que não é só a questão do DNA, tá? Até eu botei uma coisinha aqui que eu achei interessante, ó. Não é só o DNA que importa, mas o que você sente, pensa e repete todos os dias vai afetar os seus genes. Nós vamos ter aí a expressão, né? Pode moldar a expressão dos nossos genes. Tá? Eu vou repetir aqui, estou vendo que alguns estão anotando. Então, ó, não é só o DNA que importa, mas o que sente, pensa e repete todos os dias vai moldar a expressão dos genes, tá bom? Então, por que é interessante a gente trazer isso aqui? É interessante a gente trazer isso aqui porque muitas das vezes a gente se concentra quando fala, né, genes, quando fala em DNA, a gente pensa logo, né, junta tudo, né? Pensa em genética e fala, ah, não, isso aqui eu tenho que é herdado do meu pai, herdado da minha mãe, toda a minha família tem isso aqui. Igual, esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, todo mundo na minha família, quando é jovem, é magrinho, mas quando pega uma certa idade, todo mundo
aumenta o peso. Aí eu virei para ela e falei, aí ela falou assim, então é de família, todo mundo é assim. Isso as palavras dela. Quando ela terminou de falar, eu falei assim, tá bom, me descreve aí o perfil da sua família, né? E quando ela foi descrevendo o perfil da família, qual foi a conclusão que ela chegou? Que todos eles assim, né? E a família em si, eles têm o mesmo hábito. Então, esse hábito que eles têm faz o quê? Faz as células deles entenderem que eles precisam de ser fortes para enfrentar os problemas. Então, isso vai o quê? Vai alterar a genética deles, vai moldar a expressão genética, ou melhor, vai alterar a expressão dos genes. Então, ela mesma percebeu que eles têm. Então, eu estava mostrando para ela que muitas das vezes certas famílias têm determinada doença devido à forma como que o ambiente molda essa expressão genética deles. Então, quando a gente consegue entender isso, isso vai fazer o quê? Isso vai trazer clareza para a gente, assim, a gente só consegue resolver aquilo que a gente tem conhecimento, o que a gente não sabe, a gente não vai resolver. Então, aqui nós estamos trazendo, eu estou trazendo aqui para vocês, para a consciência de vocês, a importância de observar o que acontece no ambiente que você vive, como que você absorve isso, tá? As emoções reprimidas ativam genes de inflamação, de desregulação hormonal e emoções positivas e autoconsciência ativam genes de cura e regeneração. Lembra que a gente falou? Que tem lá o sistema de sobrevivência e o de desenvolvimento. Então, quando a gente tem, né, essas emoções positivas e autoconsciência, por isso que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo para a consciência de vocês, tá? Autoconsciência. Isso vai ativar os genes de cura e de regeneração. Olha, muitos carregam ansiedade e tristeza que não são suas, tá? São padrões familiares, herdado por repetição emocional. Então, muitas das vezes, a gente carrega alguma coisa que não é nem nossa. E isso vai o quê? O que que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que nessa questão, até mesmo, já que a gente, né, falei aí dessa minha conhecida que falou, né? Ah, isso aqui, toda a minha família é dessa forma. Meu pai é assim, minha mãe é assim, meus avós eram assim, meus bisavós são assim. Então, o que que acontece? Muitas das vezes, esses comportamentos que alterou lá, moldou, né, a expressão genética, isso vai para o DNA e isso passa para as outras gerações, tá? Então, quando a gente fala assim, isso aqui é da genética da minha família. Então, agora, quando vocês falarem isso, vocês vão entender o quê? Foi uma emoção, alguma coisa que aquela pessoa lá atrás não conseguiu resolver, moldou, né, os genes ali, e daí foi passando isso de geração para geração. Então, olha que legal, né? Se a gente está aí, né, nessa fila, se a gente muda, consegue mudar essa nossa expressão genética, a gente não vai passar isso para as próximas gerações. Olha que interessante. Legal, né? Vocês gostaram disso aí? Bota aí um joinha para mim, para eu saber se vocês gostaram. Ó, legal. Joinha. Ó, mais joinhas aqui, ó. Márcia, Marlene, Marlete, Inês, Sandra, família, Marli, Marlene. Ótimo, isso mesmo. Isso aí. Então, vamos lá. O que eu preparei para vocês. Tem mais algumas coisas aqui que vai fazer bastante sentido, que eu espero que vocês viram aqui, né? Até na questão da epigenética, né? A gente tem a autoconsciência, vai ajudar a gente a as células, né? Ter regeneração, se autocurar, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês mais conhecimento, que é para vocês terem essa autoconsciência. Então, vamos lá.
Vamos falar um pouquinho sobre física quântica, tá? A física quântica, eu vou falar um pouquinho de física quântica com percepções. Vocês vão ver que é uma coisa assim que não é a mesma coisa que quando alguns forem explicar. Eu estou falando dessa forma porque tem profissionais que separam, né? Mas tem um cientista que eu gosto muito dele, que ele consegue juntar as duas coisas. E para mim fez muito sentido ele fazer isso. Então, por isso que eu vou trazer para vocês aqui dessa forma, tá? A, a física quântica, ela mostra tudo que é energia e vibração. Quando a gente fala em energia, a gente já pensa em átomos, né? E é isso mesmo. Dentro das nossas células tem átomos que é o quê? Energia. Então, o nosso sistema, todo o nosso sistema tem átomos. Eu vou falar uma frase aqui para vocês, não sei como é que vai soar, mas o nosso sistema nervoso é um sistema elétrico purinho, gente. É um sistema elétrico, tá? Então, todo o nosso corpo, ele tem energia, ele tem átomos. Então, é bom a gente entender isso para a gente, porque tem pessoas, eu vou falar por mim, né? No passado, quando eu pensava num objeto, eu não imaginava que aquele objeto ali, ele tinha energia. Eu pensava que era, sei lá, algo morto, algo parado, algo sem função. Só que não, tudo tem energia, tudo tem átomos. E como que os átomos funcionam? Eles vibram o tempo todo. Então, eles não ficam parados. Eles vibram o tempo todo. Então, isso é uma boa notícia, tá? Por quê? Porque os pensamentos são frequências. E emoção são um corpo que amplifica essas frequências. Então, quando você vibra o medo, vibra a tristeza, o seu corpo vai o quê? Ele vai fechar, tá? Agora, quando vibramos presença, o corpo é como se ele reabre. Vamos esmiuçar isso daqui, tá? Quando você sente alguma emoção, que são emoções, vamos falar emoções altas, elevadas e baixas. Elevadas, amor, alegria, gratidão, compaixão, perdão, são emoções, né? Então, ali que você vai trazer esse tipo de pensamento, você vai ter essas emoções que são elevadas. Agora, quais são ali que são baixas? Tristeza, medo, culpa, vergonha. Eu não vou falar de depressão, mas vocês imaginam, né, que depressão não é uma frequência boa, né? Então, ó, depressão, ansiedade é uma vibração, tá? Que ela vem, ela faz com que você. A gente está falando de eletricidade, né? Então, imagina que você está aí com essa sua energia baixa. Então, quando a gente fala assim, fulano, ele não tá, ele tá com. A gente até usa a expressão negativo ou positivo, né? A gente faz isso de forma involuntária, mas é isso mesmo, tá? É dessa forma mesmo que acontece. A, quer ver? Eu até botei aqui, ó. A ansiedade silenciosa são campos de energia de baixa frequência mantido por histórias que o corpo ainda não conseguiu encerrar. Então, quer dizer, aconteceu um evento na minha vida, por exemplo, vamos falar o que aconteceu aqui agora, né? Então, aconteceu algo, eu poderia até mesmo achar que o que aconteceu aqui poderia meio que eu querer encerrar ou então eu perder o controle, tá? Mas aí, quando eu entendo que pode sim acontecer situações, pode sim acontecer, vamos supor, tem coisas que a gente não tem o controle, por exemplo, a gente tem controle com a energia, a gente tem controle com a internet,
São coisas que a gente não tem controle. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente consegue o quê? A gente consegue trazer, encerrar aquilo ali no nosso corpo. Agora, vamos dizer que eu não aceite a situação. Não, mas isso não poderia acontecer comigo. Teria que ser perfeito, teria que ser. Então, quando eu trago uma percepção, né, diferente, o que vai acontecer? É como se eu não tivesse resolvido aquilo, eu não encerrei aquilo, então aquilo vai ficar o quê? Vai ficar guardado no corpo. No que isso fica guardado, futuramente, o corpo vai meio que querer acertar conta com a gente com aquilo, que aquilo ali tem que ser liberado alguma hora. Como não é, então o que vai acontecer? Vai acumulando. Então vai chegar um momento que o corpo vai expressar que aquilo está ali. Está fazendo sentido para vocês? Manda aí para mim, faz um movimento aí para mim, para eu saber se vocês pegou essa questão da percepção junto com a frequência que a gente tem, né? A vibração, que no caso seria, né, a questão da física quântica. Pegaram aí, né? Então, é dessa forma que acontece. E muitas das vezes isso acontece, às vezes, com situações pessoais, né? Às vezes, num relacionamento com alguma pessoa, às vezes com alguém da família. Aí, tá dizendo aqui que faz muito sentido. Família Martins. Isso. E faz, sim, muito sentido, porque a gente, muitas das vezes, meio que sente, teve até aquela contrariedade, né? De não aceitar aquilo que está acontecendo. Mas toda vez que a gente tem esse posicionamento de não aceitar, isso vai ficar guardado, vai ficar armazenado, tá? Então, vamos levar isso aí para a vida, tá? Vamos levar para a vida. Então, ó, o que a gente viu? A gente viu aqui que o corpo ele tem uma linguagem própria para se comunicar com a gente. E muitas das vezes a gente não se dá conta que isso é uma linguagem do corpo, né? Querendo mostrar para a gente. E eu vou contextualizar essa parte aqui para vocês agora, tá? De que forma? Existe, eu já até conversei, teve algumas aulas para trás, eu falei sobre a cinesiologia aplicada. A cinesiologia aplicada é uma especialização que ela mostra algumas reações que tem no nosso corpo que, como é que eu vou dizer? É melhor explicar, é melhor dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Vocês lembram que no passado, né, o médico lá tinha um martelinho que mandava a pessoa sentar e dava aquela batidinha no joelho, né? Aí se a pessoa, né, tivesse aquela reação, né, o joelhinho assim levantar, né, a perna, então estava tudo bem. Caso contrário, ele iria examinar melhor para saber que tinha algum problema ali, porque a pessoa não teve um reflexo na hora quando ele deu aquela batidinha lá na patela, né? Lá ali próximo ali na área do joelho. A cinesiologia aplicada é justamente isso. Ela mostra que as informações ficam no nosso corpo. Toda vez que tem uma incoerência entre o que você pensa com o que você sente, isso gera um conflito. Esse conflito não é briga, tá? Mas gera um conflito dentro do seu sistema que vai gerar o quê? Vai gerar uma memória em algum lugar do seu corpo. Vai gerar ali uma memória. Então, essa memória fica ali guardada, fica ali registrada. E essa memória, ela é mais uma vez, né? Ela precisa em algum momento ser resolvida, ela precisa em um momento sair dali. E quando eu falo, né, sobre o corpo, né, quando ele mostra isso, ele está tentando proteger a gente. Então, como que ele vai proteger a gente? Olha só. Tensão muscular, bloqueio de respiração, rigidez na cervical. Então, isso aqui é o quê? É o corpo tentando proteger a gente de uma emoção ferida. Então, a gente, muitas das vezes, não se dá conta que a gente que tem, né, esses sintomas. E esses sintomas aí, se você está com ele aí agora, é só para você poder entender melhor, tá? No caso aí, provavelmente você está
trabalhando provavelmente, né, com uma ansiedade silenciosa. Seu corpo está avisando que tem alguma coisa aí que está acontecendo no seu momento que deveria ser ajustado, tá? É bem interessante a gente entender isso. Tem alguma emoção, alguma ferida emocional que você está trazendo aí. Então, ó, o corpo ele guarda essas memórias celulares. A gente não escuta muito falar sobre isso, tá? Mas ele guarda e cada desconforto físico é uma resposta adaptada, não é um defeito. Então, se você vê dessa forma, cada desconforto é o quê? Está te avisando. É um aviso. Então, o que a gente precisa? Então, o que pode ser feito, né? É até interessante a cinesiologia aplicada, né? Que a gente pode, com técnicas corporais, no caso, né? Elas podem ajudar a gente a liberar essas memórias, tá? E assim reequilibrar o sistema nervoso. E, gente, entenda isso, sistema nervoso, estamos falando de um sistema elétrico complexo, mas é um sistema elétrico, assim, fenomenal, algo incrível que tem aí dentro de você. E essas memórias celulares, a gente pode, né, usar técnicas para a gente poder estar liberando essas memórias, tá? Agora vamos tratar aqui um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que é a questão familiar, tá? A cara que eu fiz. Vamos falar um pouquinho de família. Só um pouquinho, não vou falar muito não, tá? Pra vocês não ficarem tristes. Tô brincando. O que acontece? Na família, na nossa época não tem muito disso, mas no passado, não sei se vocês vão lembrar, ou vocês vão lembrar, sim, de algumas histórias assim, de pessoas do meio familiar, né? Ali os clãs, eles contavam histórias. E essas histórias ali eram contadas para as novas gerações e aquilo ali perpetuava. Aí vamos lembrar aqui da epigenética, né? O que é contado ali, o que acontece no ambiente, aquilo absorve e vai moldar a expressão dos genes, né? Então, vamos só juntar uma coisinha com a outra. Mas voltamos aqui para a família. Então, o que acontece? Muitas das vezes, tem alguns sintomas, tá, que existe ali com aquela pessoa, é um conflito não resolvido. E isso vem de que, muitas das vezes, é herdado do sistema familiar, tá? Às vezes, lembra que eu falei? Ah, isso aqui a gente vai falar depois. É sobre isso. Muitas das vezes, o sistema familiar, ele traz uma forma de funcionar, e aquilo vai perpetuando sobre outras gerações. Parece que não, mas isso afeta, impacta o corpo dessa pessoa. E dependendo do que estiver acontecendo, né, que vê aí, que é herdado, isso vai fazer com que a pessoa venha a ter sintomas aí de uma ansiedade silenciosa, tá? Vamos dizer assim. Imagine vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Imagine que numa família, todos da família são médicos. Aí nasce lá uma ovelha negra, e essa ovelha, ela diz, né, eu não quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E daí vem aquela pressão da família, né? Todos da família são médicos, como que você não é? Blá, blá, blá. Então, muitas das vezes, o sistema familiar, ele faz isso. Vai existir aí esse conflito por trás do que aquela pessoa ali está sofrendo. Às vezes a pessoa, ou ela vai fazer medicina forçado, né? Forçado ali por essa pressão, e é uma pressão, se você for olhar, é algo silencioso, né? Você não vai fazer, você vai contrariar a família, aí aqueles membros da família, né? Muitas das vezes ficam calados, e aquela pessoa ela vai sentir aquela pressão, aquele conflito ali. A pressão daquele conflito, né? Melhor dizer assim. E isso vai o quê?
embora, né, não pareça, ela pode ficar quieta, pode ficar calada, mas os sintomas vai vir aonde? Vai vir no corpo dela, ela vai sentir. Se perguntarem para ela que está tudo bem, ela vai dizer que está tudo bem, mas os sintomas vão estar lá no corpo dela para poder avisar que não está tudo bem. Então, ó, muitas das vezes, os tecidos, tecido mesmo, né, do nosso corpo, né, os nossos órgãos, assim, específicos, eles vão sentir o efeito dessa pressão, desse conflito aí familiar. Vai parecer que está tudo bem, né? Até mesmo porque não parece que é uma coisa, né, que vai gerar assim muito impacto, mas aquela pessoa ali, mesmo ela ficando calada, ela vai sentir. Tá? Eu dei o exemplo dessa pressão da família, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Então, muitas das vezes, dentro da família, a gente encontra isso, tá? Então, ó, quando você identifica o que que o corpo está expressando, a cura começa. Então, imagina você identificar que você, sei lá, está com uma dor, né, na cervical, você está com insônia, você está tendo dores de cabeça, e você identifica que é por causa de uma pressão da sua família. Quando você descobre isso, lembra? Autoconsciência? Quando você traz isso para a sua consciência, o seu corpo já começa a responder de uma forma diferente, já começa o quê? Com uma auto não vou falar autocura, não, tá? Mas é isso aí mesmo. Porque as células começam a se regenerar. Tá fazendo sentido para vocês? Fala aí para mim, bota um joinha aí para eu saber se está fazendo sentido para vocês. Para saber se vocês estão acompanhando, se a gente está na mesma página. A Odileia disse que sim. Márcia também. O restante não? Não fez sentido para vocês? Ah, a família Martins disse que com certeza, a Marli também. A Cida Gomes também. Vilma, Aline, Carla também disse que sim. Então, se a gente parar e analisar, a Dilma também disse que sim. Então, se a gente parar e analisar aqui, a gente vai ver que muitas das vezes, quando a gente diz, eu estou sentindo uma dor aqui, a Lenita também, ó, disse que sim. Então, quando diz assim, estou sentindo uma dor do nada, estou com ansiedade do nada, estou com cansaço do nada. Gente, eu dormi essa noite, mas acordei com cansaço e do nada, nem parece que eu dormi. Então, agora você já sabe o quê? Isso não é uma coincidência, é uma evidência do que está acontecendo à sua volta. E o seu corpo está fazendo isso, ele está o quê? Está te mostrando, está te sinalizando. Está te sinalizando. Se você não der atenção, você vai o quê? Você vai entrar em quê? Nos remedinhos? Não tem mal nenhum, tá? Se for necessário, a gente usa, a gente toma. Mas se você identifica que o seu corpo já vai lá e resolve, é melhor. Não é? Melhor uma questão, você ter aí algo que seja natural. Bem, tem também uma outra forma, né? Uma outra forma não. Tem também um outro ponto que até quando eu fiz aquelas perguntas, né? Eu até esqueci de agradecer vocês, né? Que eu perguntei se tinha algum ponto assim específico sobre ansiedade que vocês gostariam que eu trouxesse, né? Então, eu nem agradeci, vocês me perdoem. Mas obrigada ali, né, pelas sugestões, pelos pontos que vocês colocaram, porque aí a gente pode estar ajudando, né? Mas então teve alguns que vocês colocaram que eu já respondi, né? Quem perguntou já até sabe, né? Eu já dei aí a resposta. Mas teve um outro aqui que é quanto uma parte que afeta muito a pessoa quando ela está, né, dentro desses sintomas aí, está com essa ansiedade silenciosa, que é a questão do foco. É a questão do foco e da presença. Uma amiga que fez a pergunta,
Então, mas aí eu não tive como ler sua pergunta toda, mas depois eu quero que você faça para mim, ou lá no grupo Despertar, tá? Ou então depois você manda para mim no privado, tá? Que aí eu respondo depois lá no grupo. Então, vamos lá. Uma das marcas, né, silenciosas ou melhor, uma das marcas da ansiedade silenciosa é essa, é tirar o nosso foco, tá? E teve uma das perguntas que mandaram lá para mim foi essa, né? Como que a gente faz, como podemos fazer para poder manter o foco? E muitas das vezes é, o cérebro ele vai dispersar energia entre o passado e o futuro, tá? Entre passado e futuro. E só para a gente poder dar uma recapitulada aqui, quando a gente fala passado, a gente vai lembrar de quê? Vai lembrar de depressão. Quando a gente fala futuro, a gente vai lembrar de quê? De ansiedade. Mas onde é que nós estamos vivendo? É no passado? É no futuro? Não, nós estamos vivendo aonde? Estamos vivendo no presente. Em outras palavras, a ansiedade é a ausência do presente, da presença. Muitas das vezes nós não estamos vivendo no presente. Você está aqui pensando lá na frente. Só que para completar esse pensamento ainda é o quê? Ou é de preocupação, né? Preocupação de quê? De alguma coisa que aconteceu lá no passado, lá atrás. Tipo assim, você viajou lá no passado, lembrou de coisas que aconteceram, você criou um registro ali, e agora você está com medo disso acontecer de novo. Vê se não é mais ou menos assim que acontece. A gente viaja no passado e lembra que aconteceu alguma coisa que foi ruim. E daí você agora pensa, e se isso acontecer de novo? Aí você começa a pensar nas piores catástrofes, as piores coisas que poderiam acontecer. E quando você faz isso, você está o quê? Você está no futuro. E daí a gente precisa o quê? A gente precisa vir para a presença. Eu trouxe aqui algumas dicas são dicas práticas, tá? Para vocês poderem fazer quando isso acontece. Tá? Uma das coisas é respiração consciente. Respiração consciente, você fazer uma respiração e você prestar atenção na sua respiração, que isso vai trazer você para a presença, né? Vai trazer você para o presente. E quando você faz isso, vai ativar seu nervo vago e isso vai diminuir a quantidade de cortisol que você está produzindo quando você está, igual a gente falou lá no início, né? O sistema no estado de alerta vai começar a produzir cortisol, adrenalina, e daí, quando você faz essa respiração, você ativa o nervo vago vai diminuir aí a produção de cortisol, tá? Essa aí seria uma das dicas, das sugestões. O outro é movimento corporal suave, tá? Que melhora a oxigenação e o foco. Então, quando fala de movimento corporal suave, algumas pessoas, elas preferem usar danças, mas essas danças bem devagar, né? Movimentos lentos. Já outras pessoas preferem mesmo fazer algum tipo de caminhada, alguma coisa que seja como se fosse em câmera lenta, né? Você ficar ali naquele momento presente, você admirar alguma coisa no presente. Então, quando você faz esses pequenos movimentos, são lentos e você percebe que você está ali presente. Quer ver uma coisa simples, que seria um movimento assim? É na hora quando você está se alimentando, na hora da alimentação. Você apreciar o que você está se alimentando ali. Tá? Então, na hora da refeição, você vai observar o alimento, né? Vamos supor, o alimento ali está pronto, né, no seu pratinho, aí você vai, observa e fala, olha, aí começa a observar as cores, você aprecia, ativa ali o olfato, né? Você começa a sentir aquele cheirinho ali daquele alimento, daquela refeição. Depois, quando você coloca, né, na boca, você começa a puxar ali o paladar, né? Então, é uma forma também de você estar no seu estado de presença.
Então, toda vez que você estiver no presente, você vai sair do futuro. Quando você sai do futuro, você sai da ansiedade. Tá fazendo sentido para vocês? Me fala isso, tá fazendo sentido? Dá um joinha, gente, senão eu não vou saber como é que tá aí. Me posicionem. Tá, né? Beleza, 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 beleza. Ótimo. Deu para ver aqui. Eu precisava de ver esse rostinho de vocês. Então tá. Então, ó, uma outra que também é uma reprogramação mental. Então, a gente precisa de mudar o diálogo interno. Gente, quando a gente muda o diálogo interno, a gente muda o nosso circuito neural, tá? Então, a gente precisa de mudar o diálogo interno. E quando a gente fala em mudar o diálogo interno, já percebeu que às vezes, eu vou falar por mim, tá? Que no passado, no meu passadão mesmo, eu era uma tirana comigo. Eu não precisava de ter ninguém para me hostilizar, porque eu mesma já fazia isso. E hoje eu vejo como é importante eu ser a minha melhor amiga. Eu conversar comigo como eu sendo a minha amiga. Vamos supor, eu perceber que eu estou com uma determinada dor, e daí eu entendo que essa dor, o que está por trás dela. E daí eu começo a me acalentar, a conversar comigo, como se eu estivesse falando com a minha melhor amiga. Só que essa minha melhor amiga sou eu. E daí, não preciso de ir muito longe, igual agora, né? Aconteceu esse contratempo aqui, né? Então, na hora eu pensei, poxa vida, como que isso dá errado? Como que acontece isso? Como que eu não olhei antes de começar isso aqui? Aí daqui a pouco Elaine, isso acontece. Você estava preocupada com o principal. O principal era o quê? Você se preocupou com o que você ia passar para o pessoal, você queria que deixar todo mundo bem antenado, e tá tudo bem, acontece. Então, quando eu tenho uma conversa comigo, eu sendo a minha amiga, eu vou conseguir o quê? Conseguir me acalentar. Porque pensa, tá na beira de um caos, né? Aí chega ali aquela tirana, como que você não viu isso? E pega um chicote, né? E tchá, 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 né? Precisa não, precisa de você mesma fazer isso com você? Não, já tem tantas pessoas que fazem. Então, se a gente não se tratar bem, se a gente não for o nosso melhor amigo, a gente não vai conseguir mudar esse nosso circuito neural, tá? Então, isso aqui é uma terceira dica aí para vocês poderem aí estar fazendo essas práticas, tá? Essas práticas aí para ajudar nessa questão dessa ansiedade silenciosa. A gente precisa, né, de foco e presença, que como a gente viu, esse foco e presença, ele vai ser ali um antídoto natural da ansiedade, tá? Foco e presença. E é justamente o que a gente perde quando a gente está com ansiedade. Mas a gente viu aqui sugestões práticas, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui o que eu queria fazer com vocês. Tá. Eu vou aqui agora resumir, tá? O que foi que a gente fez aqui. Hoje você entendeu que a ansiedade silenciosa é o corpo tentando expressar emoções presas, tá? E que a ciência, ela mostra pra gente que tem uma saída. Então, a gente viu aqui, eu dei algumas sugestões, tá? E quando a gente, né, traz para a consciência o que o corpo está querendo dizer para a gente,
a gente vai conseguir ter um resultado, porque as nossas próprias células vão começar a se autorregenerar, tá? As nossas células vão começar a fazer isso. Mas não é só a teoria, né, que a gente precisa ter, né? Eu trouxe aqui para vocês a teoria, precisa também o quê? Da prática. Então, se vocês quiserem ter prática, né, ter transformação na prática, a gente vai poder fazer isso, tá? Eu tenho aqui que eu quero mostrar para vocês umas imagens aqui de uns depoimentozinhos interessantes de umas pessoas que elas vêm tentando fazer, vêm tentando não, né? Vieram a ter conhecimento, vieram fazendo esses tratamentos que eu proporciono aqui para vocês, né, de forma natural, e eles tiveram bons resultados. E isso fazendo o quê? Usando, né, tudo que eu uso. Eu uso o tratamento individual, eu uso o tratamento, né, pelas imersões, que é um tipo, né, de atendimento, só que é coletivo. E na imersão esse mês, o que que eu estou trazendo para vocês? Eu estou trazendo a, a imersão, que é R$ 297. Quem fizer a imersão até o dia 27 vai fazer ali no valor de R$ 97. Eu estou trazendo um bônus para quem fizer a imersão, a inscrição antecipada. Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque é uma forma que eu tenho de poder estar incentivando vocês a cuidarem dessa ansiedade, a vocês cuidarem do emocional de vocês, tá? Agora, se vocês fizerem essa imersão até o dia 27, eita, calma aí. Se vocês fizerem até o dia 27, tem um bônus, né, do valor. Agora, quem fizer a imersão vai estar recebendo o bilhete duplo. O que que seria esse bilhete duplo? Você vai poder convidar alguém para fazer essa jornada junto com você. Você não vai precisar de fazer isso sozinho. Você vai ter o seu bilhete, você vai poder dar para alguém para poder fazer isso com você. Quem fizer a inscrição até hoje, meia-noite, o que que vai acontecer? Você vai, além de ter, né, esses dois benefícios, né, do bônus, do o bônus para você poder fazer, né, no valor de R$ 97, mais o bilhete duplo. O que que eu vou trazer aqui para vocês? Eu não vou nem falar que isso é Black Friday, né? Eu não vou falar isso, não. O que que eu vou trazer aqui para vocês? Vai ser você fazer um atendimento comigo no tempo de 30 minutos. Tá? 30 minutos fazer o atendimento comigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma liberação da memória celular para você experimentar, você saber o que é isso. E quando a gente fala, né, liberação das memórias celulares, alguns ficam, o que que é isso? Você vai ver que é algo que você nunca viu, tá? Então vai ter 30 minutos da liberação da memória celular e vai receber o e-book, tá? O e-book que é um guia prático, né, para quem sofre com ansiedade, poder usar ali várias técnicas, né, como se fosse um manualzinho para ficar no bolso. Que aconteceu, você vai lá, pega uma técnica que você vai usar. Então, você vai ter essas 4, né, para você. Isso se você fizer até hoje, né? Hoje até meia-noite. Agora, se você não fizer hoje, você deixar para fazer até o dia 27, aí você recebe o bônus e mais o bilhete duplo. Eu vou pedir aqui para nossa amiga aqui, a gente vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu ver uma imagem de um tratamento. Deixa eu só ver aqui se vai rolar. Ah, com certeza deu certinho. Isso. Então, aqui, esse depoimento aqui, deixa eu só. É, essa aqui é da Lívia, né? Ela fez o tratamento comigo e ela tinha uma ansiedade muito forte, porque ela tinha passado uma situação muito delicada na vida dela. Ela tem um irmão que é autista e ela perdeu a mãe, que cuidava, né, da família toda, né, junto com o pai. Então, ela tem o pai, o irmão dela, que é autista, e um outro irmão mais velho. E nisso a mãe faleceu
E o irmão mais velho trabalha, o pai trabalha, e ela, além de estudar, ainda teve que cuidar do irmãozinho e mais a perda da mãe. Então, ela tinha crises, assim, fortíssimas de ansiedade. E a gente fez o tratamento, e qual foi o resultado? O resultado que hoje ela conseguiu retomar a vida dela, tá? E ela é uma jovenzinha, tá? Uma jovenzinha, ela tá com 17, 18 anos, uma coisa assim, tá? Então, ela conseguiu retomar a vida dela, que ela não tinha como ela dar continuidade na vida devido todo esse caos, né, que se tornou. E se você observar, né, como que o ambiente afeta, né? Então, a gente não pode dizer que foi do nada que aconteceu, né, que apareceu a ansiedade. Aí tem uma próxima aqui também, um outro depoimento aqui também. Esse daqui foi no período da pandemia, ela teve o emocional completamente abalado. A pandemia meio que deu uma destruída nela. E ela perdeu completamente como administrar, né, a vida dela, não só a questão emocional, mas afetava a questão já nos relacionamentos. Afetava também na questão do trabalho dela, que ela estava desenvolvendo. Então, toda essa parte dela estava sendo afetada devido ao emocional por causa da pandemia. E depois que a gente fez o tratamento, retomou a vida dela. Ela retomou e voltou, e agora ela está bem, né? Graças a Deus, agora ela está bem, está muito bem. Tem aqui a próxima. Essa daqui, ela também com problemas seríssimos, com questões emocionais. Isso aqui é psoríase. Se você não sabe, isso aqui é uma foto ela mostrando a psoríase. Ela mandou essa foto. Se vocês olharem embaixo, tá até a mensagem dela, ela dizendo, né, de como que ela estava esse dia aí. E a psoríase, ela vem, ela na pelezinha dela aí, né? Então, a pele, gente, é do mesmo tecido embrionário do nosso sistema nervoso. Lembra que eu falei do sistema nervoso, né? Nosso aparelho ali elétrico. Ou melhor, aparelho elétrico não. É o nosso sistema, né? O sistema é um circuito elétrico ali. Então, ela passou por questões de perdas, tá? Então, passou perdas. Ela teve várias perdas. Entre elas, foi a perda da mãe, depois foi a perda do pai. E isso fez com que ela ficasse com o emocional completamente abalado. Então, entre elas, ela na perda teve aí a psoríase. Aí, depois do tratamento, olha o que aconteceu com a pele dessa pessoa, tá? Ela tirou uma foto me mandando. Aí você olhar a restante aí da mensagem que ela colocou, você vai ver ela falando. Não tem mais psoríase em parte nenhuma do corpo. Por quê? Não foi eu que fiz isso, é o corpo dela que fez isso, tá? A gente aplica técnicas e daí o corpo dela que teve que vem com a autorregeneração, tá? Depois, quando a gente resolve, quando a pessoa entende o que está acontecendo, que ela não sabia, né? E ela sofria dessa psoríase, anos ela sofria com essa psoríase. Então, só para a gente poder entender aqui como que o emocional, ele também afeta o nosso corpo. Então, o nosso corpo, quando muitas das vezes a gente fica calado, a mente, né, ela tenta calar o que está lá dentro, mas o que vai acontecer? O corpo vai gritar. O corpo grita, tá? E então não adianta a gente achar que está tudo bem, sendo que não está bem, tá? Sendo que não está bem. Então, ó, eu antes de aplicar uma técnica aqui, eu vou pedir para a gente tirar uma foto. Aí eu vou aplicar uma técnica aqui para a gente poder estar encerrando, tá bom? Vocês topam? Fala aí para mim quem topa. Levanta aí o dedinho aí. Ah, tá. Lenita, Dilma, Sandra, Odileia. Tá bom. Então vamos lá. Marlete. Então vamos lá, vamos tirar uma fotinho então, tá? Todo mundo aí sorrindo. Quando terminar, você posiciona aí para mim, tá, Jabson, por favor?
Foi? Então tá. Vamos lá, então. Então, eu peço que vocês, quem está aqui pela primeira vez, eu esqueci de perguntar hoje, né? Quem está aqui pela primeira vez, faz aí um joinha aí para mim, mas faz num emojizinho, só para eu saber se tem alguém novo aqui. A Marlete. Então, eu vou explicar aqui rapidinho, Marlete. Eu uso várias técnicas na imersão, tá? A imersão ela leva mais ou menos umas 3 horas. Você está aqui pela primeira vez, eu falei imersão, você não sabe nem o que é isso. A imersão é um evento que a gente faz que leva 3 horas. E na imersão eu vou usar práticas, técnicas práticas, para a pessoa poder, tudo que a gente aprendeu aqui hoje, saber como resolver, tá? Então a gente vai fazer isso juntas, faz isso juntos. E agora essa técnica que eu vou usar aqui é uma das técnicas que eu costumo usar na imersão, tá? Por que que eu uso a técnica aqui? Porque tem alguns que estão aqui na aula que eles não acompanham a imersão por motivos, muitas das vezes por eles não estarem preparados, né, para poder estar fazendo a imersão. Então, aí usam aqui. Então, o que que eu faço? É meio que como se fosse eu dou um pouquinho da imersão para eles poderem também estar experimentando, tá? Então, o que que seria aqui essa técnica que eu vou usar? É uma técnica que mistura relaxamento. Ah, tá, que a coisa a Luciene está agradecendo aqui. Então, eu uso relaxamento com uma tecnologia de ponta que é o quê? A nossa imaginação, nosso cérebro, tá? Lembra que eu falei que uma das sugestões que eu dei lá foi da reprogramação mental, tá? Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é como se fosse uma reprogramação mental, tá? Então, o que que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje? Eu vou trazer primeiro uma respiraçãozinha que vocês vão seguir. Depois da respiração, eu vou fazer para vocês imaginarem, tá? Vocês vão fechar os olhos e vai fechar os olhos, vai o quê? Vai imaginar algo. Eu vou pedir para vocês imaginarem lá alguma coisa. E depois que vocês imaginarem, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar vocês a produzirem neurotransmissores e hormônios, como endorfina, serotonina, ocitocina, tá? Eu vou ajudar, dopamina, eu vou ajudar vocês a produzirem isso, somente fazendo esse movimento da imaginação, tá? Aí depois eu vou pedir para vocês tirarem uma foto, né? Printar a tela e guardar do lado esquerdo. Por quê? As informações que a gente guarda sempre é do lado esquerdo do cérebro. Quando é uma coisa nova, entra pelo lado direito, mas na hora de guardar é pelo lado esquerdo, tá bom? Então vamos lá, todo mundo preparado? Então tá. Como que a gente faz para se preparar? É para quem está aqui hoje pela primeira vez, né? Você vai sentar numa forma confortável, vai fechar os olhos, puxar o ar pelo nariz e soltar lentamente. Então procura aí uma posição confortável, fecha os olhos. Isso. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Vamos fazer isso 5 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Isso, muito bem. Relaxa, mantenha essa respiração. Agora eu quero que você use a sua imaginação. A sua imaginação, pense em uma época muito boa da sua vida, uma época favorável.
quero que você lembre desse momento. Isso. Agora eu quero que você procure observar como que você está nesse dia, o que você está vestindo, a cor da sua roupa, os seus sapatos. Agora eu quero que você observe o que está à sua volta. Perceba o que está nesse ambiente. Se tem paredes, qual é a cor dessa parede? Se é ao ar livre, você consegue ver o céu? Está chovendo, está sol? Observe, só observe. Isso. Agora, na sua imaginação, você vai olhar para o lado direito. Observe que do lado direito, você percebe que lá na frente, lá do lado de fora, assim, distante, você percebe que está caindo como se fosse uma chuvinha bem fininha de umas gotinhas douradas, lá do céu. Eu quero que você vá se direcionando até esse lugar onde está tendo essa chuvinha com essas gotas douradas. Essas gotas douradas é o puro amor caindo lá do céu. São gotas de amor. Eu quero que você se posicione embaixo dessa chuva. Perceba que essa chuva, ela está batendo na sua pele absorve, e perceba que seus órgãos estão absorvendo essas gotas douradas de amor. Sinta o seu corpo absorvendo essas gotas douradas de amor. Os seus órgãos, eles estão absorvendo esse amor e eles também estão ficando dourados. Perceba que os órgãos estão ficando dourados, cheios de amor. Você está ficando cheio de amor. Sinta o seu corpo cheio de amor. Agradeça, sinta gratidão, diga eu sou grato ou eu sou grata por esse amor que eu estou sentindo. Sinta gratidão por estar sentindo o seu corpo cheio de amor. Na sua imaginação, repita: as meninas, eu sou grata por estar cheia de amor. Os meninos digam: eu sou grato por estar cheio de amor. Agradeça. Eu sou grato. Ou eu sou grata. E sinta o seu corpo cada vez mais cheio de amor. Isso, perceba
a alteração dentro do seu corpo, a mudança, o que você está sentindo, são neurotransmissores sendo produzidos no seu corpo, na sua imaginação. Repita: eu sou grato, ou eu sou grata pela minha vida, pelo meu corpo saudável. Isso, muito bem. Agora eu quero que você tire um print, uma foto dessa sensação que você está sentindo. Você observando seu corpo dourado, cheio de amor. Seu corpo está cheio de amor. Tira uma foto do que você está vendo na sua imaginação e do que você está sentindo. Isso. Guarda do lado esquerdo, que é para você amanhã lembrar do que você está sentindo agora, essa sensação. Isso. Movimento. Isso. Agora você vai movimentar lentamente o pescoço de forma circular. Movimente os punhos também, né, de forma circular. Quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. Isso. Tudo bem. Coloca aí um joinha para mim, quem conseguiu sentir uma emoção boa, ó. Legal, Creuza. Aqui, Ina Rodrigues. Dilma, Sandra, Marlete, Carla, Inês. Olha, Jaqueline, Lenita, Márcia. Isso é muito bom. Muito bom. Isso é bom demais. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam como que a gente tem uma farmacinha interna. Muitos dos remedinhos que a gente... Eu falo remedinho, não é para diminuir, não. Mas muitas das medicações que a gente encontra nas farmácias e drogarias, elas são uma fórmula sintética da fórmula que nós já temos no nosso corpo, tá? E na imersão eu ajudo você a acessar essa farmácia, tá? Então, ó, eu quero trazer aqui para vocês que vocês agora, né, ó, não precisam mais calar o corpo para proteger a mente, tá? Vocês não precisam mais fazer isso. Por quê? Porque na imersão nós vamos ver a voz do corpo para que ele se regenere, se autorregenere, tá? E com isso, a sua mente vai poder o quê? Vai poder se liberar, vai poder se libertar, tá bom? Então, ó, um beijo no coração. Desejo a vocês uma ótima noite, um bom descanso, tá? Tchau, boa noite aí para vocês.